Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes do quadro Vivendo a Palavra, quero vos saudar com a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a esse quadro especial, quando estaremos concluindo a leitura do primeiro livro dos Reis. Quero parabenizar você, porque a nossa vitória é conjunta, estamos vencendo juntos, aprendendo sempre da palavra de Deus. Estamos hoje concluindo então mais uma etapa da nossa bendita viagem. Louvado seja o Senhor. Então convido você a abrir a sua Bíblia para o último capítulo aqui de 1 Reis, capítulo de número 22. E vamos ler então a palavra do Senhor e ouvir o que Deus tem para nós, para nos falar por meio deste capítulo último aqui do primeiro livro dos Reis. Versículo 1. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Verso 2. Porém, no 3º ano, sucedeu que Jeosafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. Verso 3. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Verso 4. Então perguntou a Jeosafá: Irás tu comigo à peleja a Ramote de Gileade? E disse Jeosafá ao rei de Israel: Serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Verso 5. Disse mais Jeosafá ao rei de Israel: Peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Verso 6. Então o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: Irei à peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Verso 7. Disse, porém, Jeosafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Verso 8. Então disse o rei de Israel a Jeosafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Jeosafá: Não fale o rei assim. Verso 9. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. Verso 10. E o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. Verso 11. E Zedequias, filho de Kenaná, fez para si um chifre de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com estes ferirás os sírios até de todos os consumir. Verso 12. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade, e triunfarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Verso 13. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: Vês aqui que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Verso 14. Porém Micaías disse: Vive o Senhor, que o Senhor me disser,
e isso falarei. Verso 15. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: Sobe e serás bem-sucedido, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Verso 16. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Verso 17. Então disse ele: Vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Verso 18. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que nunca profetizará de mim o que é bom, senão só o que é mal? Verso 19. Então ele disse: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita e à sua esquerda. Verso 20. E disse o Senhor: Quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Verso 21. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: Com quê? Verso 22. E disse ele: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: Tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Verso 23. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Verso 24. Então Zedequias, filho de Queananá, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: Por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Verso 25. E disse Micaías: Eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Verso 26. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. Verso 27. E direis: Assim diz o rei: Colocai este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. Verso 28. E disse Micaías: Se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouvi, povos todos. Verso 29. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. Verso 30. E disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Verso 31. E o rei da Síria dera ordem aos capitães dos carros, que eram 32, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Verso 32. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram eles: Certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele. Porém Josafá gritou. Verso 33. E sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Verso 34. Então um homem armou o arco e atirou a esmo, e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: Dá volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. Verso 35. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei foi sustentado no carro defronte dos sírios. Porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria para o fundo do carro. Verso 36. E depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo: Cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. Verso 37. E morreu o rei, e o levaram a Samaria, e sepultaram o rei em Samaria. Verso 38. E lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha falado. Verso 39. Quanto ao mais dos atos de Acabe, e a tudo quanto fez, e a casa de marfim que edificou, e a todas as cidades que edificou,
porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Verso 40. Assim dormiu Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Verso 41. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Verso 42. E era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sili. Verso 43. E andou em todos os caminhos de seu pai Asa, não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Verso 44. Todavia os altos não se tiraram, ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Verso 45. E Jeosafá esteve em paz com o rei de Israel. Verso 46. Quanto ao mais dos atos de Jeosafá e ao poder que mostrou e como guerreou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Verso 47. Também expulsou da terra o restante dos sodomitas que ficaram nos dias de seu pai Asa. Verso 48. Então não havia rei em Edom, porém um vice-rei. Verso 49. E fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir por causa do ouro. Porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Verso 50. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: Vão os meus servos com os teus servos nos navios? Porém Josafá não quis. Verso 51. E Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, seu pai. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Verso 52. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no ano 17 de Josafá, rei de Judá. E reinou 2 anos sobre Israel. Verso 53. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho de seu pai, como também no caminho de sua mãe, e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Verso 54. E serviu a Baal, e adorou-o, e provocou a ira do Senhor, Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera seu pai. E nunca o esquecerei, perdoou os meus pecados para sempre, agora o louvarei. Quem me redimiu do mundo da perdição, o seu amor me remiu, dando-me paz e perdão. Muito bem, meus amados irmãos, acabamos então a leitura do capítulo 22 de Reis e, consequentemente, terminamos a leitura do primeiro livro dos Reis. Para a nossa meditação, eu quero reler com os irmãos o versículo 50. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: Vão os meus servos com os teus servos nos navios? Porém Josafá não quis. A Canaã é o meu país vitroso, a paz e o gozo ali nunca vai faltar. Ali verei o meu Jesus maravilhoso, sempre prostrado. Meus amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, este último capítulo de 1 Reis narra as mortes do rei Acabe de Israel e também a morte de Josafá, rei de Judá, bem como o início do reinado de Acasias, filho de Acabe, sobre Israel. Acabe decidiu ir à guerra com os sírios a fim de tomar de volta a cidade de Ramote, Gileade, que estava no poder dos sírios. Ele convida então ao rei de Judá, Josafá, para ajudá-lo naquela empreitada. Josafá era temente a Deus e aconselha Acabe a buscar primeiro a direção do Senhor. Acabe então reúne 400 falsos profetas
Profeta estes que profetizavam não a palavra de Deus, mas aquilo que o rei queria ouvir, os quais, então, impulsionados por um espírito mentiroso, profetizam positivamente a Acabe que este poderia ir à guerra, pois seria vencedor. O rei Josafá, por ser um servo de Deus, desconfia daquelas profecias, não foi convencido de que aquelas profecias fossem verdadeiras. E pergunta ao rei Acabe se não havia ali mais algum outro profeta de Jeová. Acabe respondeu que sim, havia um outro profeta de Jeová, mas que ele, Acabe, o odiava, porque Micaías só profetizava o mal contra ele. Josafá o convence a ouvir Micaías. Micaías, profeta verdadeiro do Senhor Jeová, vem e profetiza a verdade de que o rei de Israel seria derrotado naquela guerra e que Acabe pereceria. Mesmo assim, o rei Josafá vai com Acabe à guerra. Na peleja, Israel é derrotado e Acabe morre, como o profeta de Deus Micaías havia predito. O filho de Acabe, Acasias, reina em lugar do seu pai Acabe. Josafá de Judá continuava reinando sobre Judá. Josafá empreende uma viagem a Tarsis para buscar ouro, organiza uma frota de navios e ordena seus servos irem. Então diz-nos o texto que lemos que o rei Acasias, filho de Acabe, propõe a Josafá que os seus servos fossem com o servo de Josafá naquele empreendimento. Porém, o verso que relemos nos informa que a resposta de Josafá a Acasias foi um não firme. Josafá tinha aprendido a lição. Um servo de Deus verdadeiro não deve ter estreita comunhão com os ímpios. Josafá quase tinha sido morto quando foi à guerra com Acabe, mesmo sabendo que Deus não era com Acabe naquela peleja. Josafá então aprendeu a lição e não quis mais uma comunhão estreita com o rei de Israel, que também era ímpio, o filho de Acabe. Amados irmãos, desde o princípio, Deus fez separação entre trevas e luz. Gênesis 1 e 4, lá na criação. O Salmo 1 nos diz que o justo não se assenta na roda dos escarnecedores. No Salmo 119, versículo 63, o salmista se expressa assim: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Aleluia. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, Deus nos adverte através do apóstolo Paulo: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? Querido irmão, querida irmã, cuidado com as suas amizades. Elas podem afastar você de Deus e lhe arrastarem para o abismo. Também, como aconteceu com Acabe, você vivendo em uma estreita comunhão com o ímpio, o mal que lhe acontecer pode acontecer a você também. Meu querido, minha querida, faça como o salmista. Busque ser amigo e companheiro de pessoas tementes a Deus. A Bíblia nos ensina que devemos ter paz com todas as pessoas, porém, amizade, comunhão, somente com aqueles ou com aquelas que realmente servem a Deus de verdade. Amado irmão, amada irmã, você não precisa passar pelo vale da morte, como Josafá passou, para aprender a lição. Cuidado, selecione suas amizades. Medite nessa palavra e que Deus lhe abençoe. Em muito breve, Jesus virá. Jesus disse que eu devo te vigiar. Não estou sozinho, eu tenho Cristo no meu caminho. Estou atento, este evento breve sucederá.
Oremos, irmãos queridos. Senhor, nosso Deus, mais uma vez, Pai, queremos te glorificar por essa palavra que o Senhor tem trazido aos nossos corações, para nos livrar, Senhor, de consequências terríveis, para nos livrar, Senhor, da morte, quem sabe a morte eterna também. Deus, ajuda o teu filho, a tua filha, esse moço, essa moça, esse rapaz, Senhor, que tem andado em estreita comunhão com pessoas ímpias. Senhor, coloca no coração dele o propósito, Senhor, de se afastar um pouco dessas amizades com pessoas que não têm o temor do Senhor. O Senhor nos ensina através de Josafá e Acabe que uma amizade estreita com os ímpios poderá nos levar a terríveis consequências. Senhor, ajuda-nos a ter comunhão estreita com crentes verdadeiros, com servos e servas de Deus fiéis, que vão nos ajudar a caminhar o caminho do céu. Pai, guarda o teu filho, guarda a tua filha, guarda-nos por tua graça. É o que lhe pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Não estou sozinho, eu tenho Cristo no meu caminho. Estou atento, este evento breve sucederá. Então, meus amados irmãos, louvado seja o nome de Jesus. Estamos então concluindo o primeiro livro dos Reis. Parabéns a você que terminou junto comigo. Você que começou já em meio à leitura desse livro, você que entrou aí, aleluia, alguma estação, entrou no nosso trem maravilhoso, né? Estamos caminhando rumo ao Apocalipse 22. Seja bem-vindo também e continue firme conosco. Convido você para amanhã estar conosco quando vamos começar a leitura de mais um livro da Bíblia, o segundo livro dos Reis. Amém? Vamos aprender muito da palavra do Senhor e Deus tem muita coisa para nos ensinar e nos falar. Glória a Deus. Que Deus continue lhe abençoando, meu irmão, minha irmã, continue firme aí no seu propósito. Quero agradecer a você que tem nos ajudado, compartilhando as leituras, as mensagens. Deus abençoe você que tem trazido pessoas para o nosso grupo. O nosso alvo, né? Vamos repetir aqui os 2 propósitos do quadro Vivendo a Palavra. O primeiro deles é ganhar almas para Jesus. E o segundo, edificar a vida do povo de Deus através da palavra do Senhor. Esses são os nossos 2 objetivos e eu agradeço você que tem nos ajudado aí a alcançar esses 2 objetivos, ganhando almas para o Senhor e fortalecendo a fé do povo de Deus. Eu agradeço você, conto com as suas orações em nosso favor e convido você então para que nós prossigamos, né? Na nossa viagem. Já estamos aí rumo ao final do primeiro ano da nossa viagem e já estamos bem adiantados aí nessa caminhada. Que Deus te abençoe nesse dia, te dê um dia de vitória e de paz e até amanhã para começarmos o segundo Reis. Um abraço, fique na paz do Senhor Jesus. Bravo está, no teu nome as ondas se acalmam.